Oi pessoal, eu sou a Isabelle Dali, do Estúdio Isabelle Dali, e hoje eu vou apresentar para vocês esse projeto Cor-de-Rosa. É um consultório odontológico, ele tem 60 metros quadrados e foi um grande desafio fazer esse projeto. A nossa cliente nos pediu 3 consultórios, e um desses consultórios, que é o dela, é o principal, tinha que ter uma sala de atendimento para ela, um banheiro com chuveiro para ela tomar banho quando ela viesse de bicicleta, mais a sala de esterilização, mais recepção, um cantinho para o café e o lavabo. Tudo isso em 60 metros quadrados. Vem que eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. E começando aqui pela recepção, aqui atrás nós temos a porta de entrada e a gente queria que logo que os pacientes entrassem, eles tivessem um grande impacto na recepção, que é a primeira impressão. Então, a gente fez nessa parede, que era a maior parede que a gente tinha, a recepção com um balcão, o logo dela aqui atrás, então a gente usou o mesmo revestimento tanto aqui na parede quanto aqui no balcão, e a gente fez um balcão curvo. Como aqui é um corredor de passagem que dá para o café e para o lavabo, a gente fez curvo para ninguém se machucar, ninguém bater, não ter nenhum problema quanto a isso. Então a gente fez aqui esse balcão todo curvo e a frente dele toda ripada. E aí, dentro do balcão, a gente tem uma altura mais baixa para a secretária conseguir ficar aqui com o computador, trabalhar normalmente. Desse lado, nós colocamos 2 poltronas de espera e aqui no meio uma mesinha de apoio para colocar uma xícara de café, uma taça, enfim. E para cá, nós colocamos 2 puffs. A gente colocou puffs menores, como eles são aqui na passagem, mas a gente precisava de mais espaço caso tivessem mais que 2 pessoas esperando na recepção para não tumultuar. Então nós colocamos esses 2 puffs aqui, redondinhos, tudo em tons de rosa, off-white e cinza, que é a paleta aqui do consultório. E aqui, continuando na recepção, como tem todas as portas de atendimento, a gente fez portas mimetizadas. O que são portas mimetizadas? São portas camufladas, que ficam disfarçadas em painéis. Então aqui a gente veio com esse painel marmorizado, aqui a sala do consultório principal da doutora Alice. Então aqui a gente fez com a porta mimetizada e ela queria os puxadores em rose gold. Tudo aqui também é com detalhes em rose gold. Então a gente fez essa porta que ela fica camuflada, não fica aquela porta branca, sabe? Que todo mundo saberia que é uma porta, por mais que saibam, né? Mas fica mais discreto. Aqui nós fizemos esse painel, ela queria que tivesse uma televisão aqui, a gente não queria colocar aqui atrás da recepção, porque comprometeria o logo e o principal tinha que ser o logo, então nós colocamos aqui, a gente tinha um espaço muito estreito, mas a gente colocou aqui e para dar uma quebrada e uma amplitude, a gente colocou esses espelhos bronze, 2 tiras do piso até o teto para quebrar o painel. Aqui nós temos também 2 portas mimetizadas, essa aqui dá acesso à esterilização, essa aqui dá acesso ao consultório 2 e virando para cá a gente tem também uma terceira porta que dá acesso o que era antes um terceiro consultório, mas agora virou uma sala administrativa. E para atender aqui a recepção, nós fizemos um cantinho do café. Então a gente fez um nicho mais alto aqui na parede com o ponto de água para ter um purificador de água e a máquina de café. E aqui a gente fez um carrinho que ele tem rodinhas e tem 3 andares, que aí a gente tem as taças, as xícaras, as cápsulas do café, a boleira, enfim, todo o suporte para atender os pacientes aqui nesse canto. E nós colocamos esse vaso alto para disfarçar o quadro de energia que tem aqui atrás. Vindo para cá, nós temos o lavabo, então a gente fez separado a área do lavatório com a área do banheiro. Então aqui a gente fez essa bancada no quarto branco, colocamos essa cuba redonda para ter mais espaço aqui dentro, a torneira, claro, no rose gold, e a gente trabalhou aqui com esse revestimento em 2 cores, aqui fora uma e lá dentro outra que eu já vou mostrar. Então aqui a gente trabalhou com o rosa, a gente fez esse espelho
redondo, com todos os espelhos aqui são bronze, porque não é um espelho para maquiagem, não é um espelho para precisar se ver muito. Mas como é um espelho que não é do dia a dia, é decorativo, a gente colocou ele bronze. Nós colocamos aqui 2 pendentes, porque a cuba ela é deslocada, então para contrapor. E aqui embaixo a gente colocou esse vaso para esconder o sifão. Aqui nós temos essa porta de correr, que ela dá acesso aqui ao banheiro. Então aqui nós brincamos com o mesmo revestimento que lá dentro, só que em outra posição. Lá ele acaba reto, aqui a gente deixou as pontas para cima para dar esse charme. Nós pintamos a parede e o teto no rosa. E aqui atrás a gente fez um armário bem estreito, que era o que dava pra gente colocar, mas aqui ela consegue guardar os produtos de limpeza e tem um segredinho. Aqui atrás nós temos a janela. Como ela não era muito bonita e a gente não podia mudar por conta da fachada do condomínio, então a gente colocou a janela, ainda assim tem a ventilação, mas ela fica aqui escondidinha. E aqui embaixo tem 2 armários para armazenar os produtos de limpeza. Voltando aqui para a recepção, a gente fez a iluminação um quadrado aqui em LED, que fica uma iluminação bem aconchegante, bem agradável e pega o todo, e colocamos também caixinhas de som para sempre ficar um som ambiente. E agora eu vou mostrar para vocês o consultório 2. E aqui no consultório 2, é um consultório que outros dentistas atendem, então a gente deixou uma decoração bem clean para atender todos os gostos. Então aqui a gente fez a bancada ela em L, que dentista precisa de muita bancada, tem tudo as normas, tudo direitinho, que precisa seguir à risca, gente. E aqui embaixo a gente tem os armários que nós planejamos junto com a Alice também, para ter todos os espaços certinhos para cada qual guardar os seus itens. Aqui a gente tem a lixeirinha, papeleira, saboneteira, tudo aqui em cima. Aqui no meio a gente tem a cadeira. Uma coisa que precisa sempre se atentar muito é ao espaço de circulação atrás da cadeira. O dentista precisa conseguir fazer a volta toda para atender dos 2 lados a boca inteira. Então aqui a gente tem, ali a gente tem a caixa que tem o ponto de água, de esgoto e de ar, que vem do compressor que fica lá na esterilização. O pediatra atende aqui, então para deixar a sala mais lúdica, eles têm alguns elementos soltos que eles conseguem. Então aqui a gente deixou esse cestinho com os ursinhos de pelúcia, eles têm uns quadrinhos que ela espalha aqui pela sala para ficar uma sala mais infantil. A gente não podia fazer uma sala infantil porque, como eu falei para vocês, outros dentistas também atendem aqui nesse consultório. Então tinha que ser bem versátil. Então ela pega vários itens infantis, coloca aqui, maletinha, dentadura, e as crianças fazem a festa. E essa porta é a esterilização. Eu não vou mostrar pra vocês, eles estão esterilizando algumas coisas ali. Mas uma coisa muito importante, como aqui fica o compressor é uma máquina muito barulhenta e muito grande, elas têm as medidas certas, que tem que ter o respiro, então a gente respeitou todas essas regras. E para não passar muito barulho para os consultórios, não ficar incomodando durante a consulta, nós fizemos nessas 2 paredes um isolamento acústico. Então a gente colocou lã de rocha entre as paredes, são paredes de drywall, então tem uma placa de gesso, lã de rocha e a outra placa de gesso para isolar um pouco o barulho, ficar mais aqui dentro e não passar o barulho para as 2 salas, como ela fica entre esses 2 consultórios. E aqui nós temos o consultório número 1, que a nossa cliente fez alguns pedidos e eu vou mostrar para vocês. Um dos pedidos da nossa cliente, ela queria atender os pacientes aqui dentro, numa sala mais íntima. Ela não queria nada formal, ela não queria uma mesa com a cadeira dela e cadeira para o paciente. Ela queria uma sala bem descontraída. Então, nós criamos desse lado esse estar para ela receber. Então, o paciente senta aqui, tem essa bancada aqui, também com a bandejinha para ela servir aqui para os pacientes. E essa é a bancada que ela senta. Ela é um amor, super descontraída, então ela senta aqui e
faz todas as perguntas que ela precisa, tem um bate-papo antes da consulta com os pacientes. E uma coisa que ela pediu pra gente que era necessário era um banheiro, ela é super atleta, pra ela tomar banho aqui quando ela quisesse vir da casa dela para o consultório de bicicleta. Então nós cumprimos, realizamos esse desejo dela e nós fizemos aqui um banheiro. Ele tem essa porta camarão e a gente tem aqui o necessário. Ela tem a pia, o vaso e o banheiro para ela tomar um banho quando ela precisar. Para cá nós fizemos essa divisória em vidro por dois motivos. O vidro dá amplitude, a gente não tem nada fechando aqui, não ia bloquear a sala, deixa a sala maior. E o motivo número 2, pela espessura do vidro. O vidro tem uma espessura muito fina, muito menor do que um MDF ou algum outro material, então ficou super clean. Se vem, por exemplo, paciente com os filhos ficam aqui, ela fecha essa porta, o acompanhante espera desse outro lado. E aqui nós temos a sala dela que ela atende, a gente definiu tudo juntas, desde a cor dessa cadeira maravilhosa que a gente colocou nas duas salas, que é esse roxo meio uva, ficou super chique e é uma cor boa que não mancha tanto, não ficam marcas. Pra cá a gente fez também essa bancada bem grande e diferente dos outros consultórios que a gente colocou os detalhes em madeira, aqui claro que a gente colocou os detalhes em rosa. Aqui atrás esse painel também do mesmo material da recepção e da porta de entrada aqui do consultório da Alice. E esse espelho também, como eu falei pra vocês, no bronze, que é um espelho para dar amplitude, trazer um charme a mais, então não precisaria ser o espelho cristal. A gente deixou a cadeira dela aqui virada frontal às janelas, que iluminação natural não existe, iluminação melhor. Mas como eu falei pra vocês, as janelas a gente não podia trocar, então a gente colocou persiana em tudo, que também é ótimo para abafar o calor. O ar-condicionado ele funciona muito melhor, então a gente colocou persianas aqui em tudo. E todos os consultórios, assim como na recepção, tem caixa de som para elas conseguirem sempre atender com uma música ambiente, deixar tudo muito agradável para a experiência não ser aquela coisa traumática que muita gente tinha trauma, que eu acho que hoje em dia isso já melhorou muito, de ir ao dentista. E agora a gente vai mostrar pra vocês algumas fotos do antes, como era esse consultório. A história é muito boa aqui, a nossa cliente, ela já trabalhava aqui nesse prédio e ela queria uma outra sala aqui no prédio. Só que ela tava procurando uma sala muito linda e ela achou uma realmente muito bonita, mas o proprietário não deixava ela fazer as intervenções necessárias para o consultório odontológico, que são muito grandes. A gente precisa passar a tubulação pelo piso, enfim, tem muita coisa que a gente precisa fazer. E aí nós encontramos essa sala, gente, ela tava horrível. Entrou aqui eu, o Lucas e a Alice. Meus olhos e do Lucas brilharam, gente, é essa. E ela com uma cara de desespero, era muito diferente essa sala. A gente vai mostrar agora o antes e depois para vocês verem a valorização que um projeto traz num imóvel. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um beijo e até a próxima!